Endometriose. Você já ouviu falar? A gente vai estar conversando hoje sobre esse assunto junto com a Mônica. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente. Seja bem-vinda. E hoje eu não vou pedir para ela contar a história dela, porque ela já contou um pouquinho da história dela. E se você quer conhecer um pouquinho mais da Mônica, você vai lá no episódio que falamos sobre intestino, ou vai lá no Instagram da Mônica, que também vocês podem curtir e aproveitar muito sobre ela. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é a endometriose, e eu quero abrir já perguntando para você, o que exatamente é a endometriose, né? Quais são os principais sintomas que as mulheres costumam sentir, para que as pessoas possam entender e talvez observar se elas não estão aí nesse quadro de endometriose aí sem um diagnóstico preciso. A endometriose, ela é a presença de um tecido semelhante ao endométrio, só que esse tecido ele está fora da cavidade do útero. Então, ele é um tecido que se prolifera. Ele pode estar no intestino, na bexiga. Então, assim, independente do exame, tem exames que conseguem olhar esse tecido e tem exames que não conseguem. Os sintomas mais comuns que eu vejo na prática clínica é muita dor, uma cólica assim, absurda, que é incapacitante, a mulher não consegue se locomover, intestino preso, intestino solto, muitos gases, barriga estufada, um cansaço, indisposição devido a essa perca de sangue muito intensa, dor na relação sexual, dor para fazer xixi. Então, são esses os sintomas mais comuns que eu vejo hoje na minha prática clínica. Ah, legal. Então, já deu para conhecer um pouquinho. E é claro que precisa estar atento a todos esses sintomas e, juntamente com o profissional adequado, fazer esse diagnóstico mais preciso, né? E por que a endometriose, muitas vezes, demora tanto para ser diagnosticada? Porque, como você disse, existem exames que fazem esse diagnóstico, mas todo paciente no exame vai mostrar esse diagnóstico de forma precisa? Como funciona melhor essa questão do diagnóstico mesmo? O diagnóstico demora tanto porque as mulheres elas não são ouvidas. Recentemente eu atendi uma paciente e ela me relatou que desde os 14 anos ela sofre com uma cólica intensa, um fluxo menstrual muito forte, né? Tendo a capacidade de ter que trocar o absorvente noturno durante a madrugada. E aí os médicos que ela passou na época falaram que era normal, era só tomar um Buscopan, tomar a pílula anticoncepcional. E de fato a pílula, ele não trata endometriose. A gente tem até uma pergunta mais à frente, mas ele pode ser sim um coadjuvante no tratamento. Mas muitas vezes a pílula ele acaba mascarando os sintomas. Então por isso que o ideal é fazer os exames. Normalmente os médicos pedem ultrassom vaginal, mas como eu disse que é um tecido proliferativo, a gente não consegue ver às vezes nesse exame. Talvez uma ressonância, mas aí a médica ginecologista vai avaliar certinho o quadro do paciente e investigar outros possíveis parâmetros. Então é realmente observar esses sintomas e às vezes até o momento certo, né, Mônica, de fazer esses exames. Exato. Porque como você falou, pode ser que naquele momento ela não esteja apresentando essa camada a mais, mas depois com o tempo certo, com a junção dos sintomas e de exames laboratoriais, a gente pode ter um diagnóstico mais preciso. Então é realmente ouvir, né? Com certeza. E eu falo assim, no meu Instagram eu sempre falo, não negligencie em sentir dor, porque não é normal. Fluxo menstrual muito intenso não é normal. Cólica, assim, é impossível ser normal, entende? Por isso que eu falo para as pessoas. Eu atendi uma paciente também que para ela era normal, para ela que quem tem endometriose não pode ter filhos, porque realmente está ligado com infertilidade, mas não quer dizer que a mulher tenha endometriose e que ela não pode ter filhos. Tá? Que pode ser um empecilho ali, mas que não é impossível. Ela já tem 2 filhos e a endometriose dela está bem profunda. Mas a gente tratando toda a parte inflamatória e tudo mais, e ela conseguiu engravidar. Nossa, que bacana. E como que a endometriose ela pode impactar na qualidade de vida dessas mulheres no dia a dia? O que a endometriose pode trazer aí de malefício que impeça essa mulher de ter uma qualidade de vida melhor? A endometriose em si, ela é um problema que acaba tendo uma questão inflamatória na mulher, né? E isso está muito relacionado com o intestino, porque lá no nosso intestino tem um grupo de bactérias que acabam regulando um hormônio que é o estrogênio. A mulher com endometriose tem a predominância desse hormônio. Então, por exemplo, esse hormônio está ali na corrente sanguínea, o fígado fala, está muito velho, vamos jogar fora.
Mas aí ele joga para o intestino, esse grupo de bactérias está todo ali desequilibrado, e aí ao invés de jogar fora esse estrogênio, ele reabsorve. Então ele manda de volta para a circulação sanguínea. E isso vai virando um ciclo, porque vai tendo muito estrogênio, a mulher não consegue eliminar e vai tendo uma predominância. E isso acaba deixando uma questão mais inflamatória, ele aumenta o estágio da endometriose e futuramente pode agravar mais os sintomas, como por exemplo um câncer. Então precisa tratar. É uma mulher mais inflamada, então precisa desinflamar. É um hábito de vida assim pro resto da vida, né? É um estilo que ela tem que aderir em questões de saúde mesmo. E existe alguma relação, então, dessa questão da nossa alimentação e a melhora desses sintomas relacionados à endometriose? Quais os alimentos que a gente pode usar como um coadjuvante, como você disse, para ajudar, ou quais alimentos pioram esse quadro? Uma alimentação mais limpa possível. Se possível, frutas, verduras orgânicas, mas não necessariamente, não tem problema se não tiver condições naquele momento. Mas frutas na cor roxinha, vermelha, como morango, mirtilo, uva, repolho roxo, cebola roxa, eles têm um teor de antioxidantes mais concentrado e é o que essa mulher precisa nesse momento. Em relação à carne vermelha, eu sempre peço para rodiziar o máximo possível. No máximo 2, 3 vezes por semana, porque a questão da carne vermelha, ela tende a ser mais inflamatória para essas mulheres. Então, consumir carne de frango, peixe, ovos, sardinha, atum, questão também de legumes, né, como eu falei. Uma alimentação saudável, temperos naturais, nada de temperos processados, aditivos, químicos, conservantes, porque isso acaba agravando ainda mais o quadro dela. Nossa, então a alimentação ela vem aí só para ajudar mais ainda, Com né? certeza. Além do diagnóstico, trazer essa clareza para o tratamento, que acredito também ter um tratamento medicamentoso, a alimentação vai ser fundamental nesse processo. Sim, e a gente tem também a questão de suplementação, né? Ômega 3, mas a gente consegue através da alimentação por gorduras boas, né? Abacate, azeite, semente de chia, castanhas. Os níveis de vitamina D também dessas mulheres precisam estar acima de 50, 60 para garantir uma boa imunidade, um bom funcionamento do intestino e também outros suplementos, mas isso vai variar de acordo com o estágio daquela mulher naquele momento. E os probióticos também entram nesse processo ou não? Então, depende. Por exemplo, tem que ser uma avaliação bem individual. Isso, porque probióticos são bactérias que a gente joga no intestino. Então, se aquela mulher está fermentando muito naquele momento, muitos gases, barriga estufada, eu não vejo o porquê de colocar mais bactéria ainda naquele momento. Mas talvez após a melhora dos sintomas, talvez seja legal, sim. Você já falou um pouquinho sobre o anticoncepcional, mas traz um pouquinho esse assunto pra gente também. Anticoncepcional e o tratamento da endometriose. O anticoncepcional geralmente são indicados pelos médicos ginecologistas, né? Mas ele não trata de fato a endometriose. É como se fosse um tratamento coadjuvante, mas claro, com a alimentação, exercício físico. Só a pílula, se a paciente ali não tem um diagnóstico, mas ela continua com os sintomas, vai ser como tampar o sol com a peneira, né? Vai mascarar os sintomas que ela está sentindo. Ah, legal. E quais as mudanças que a gente pode agregar aí, mais simples, né? Na alimentação, no estilo de vida, que elas podem ser feitas para ajudar principalmente essas mulheres que sofrem com endometriose a terem uma qualidade de vida melhor? O que a gente pode estar fazendo aí para melhorar esses sintomas todos? Você já falou um pouco sobre isso durante a entrevista, mas traz assim um compilado. Lembrando sempre que é muito individualizado e precisa ser avaliado, né? Porque como você disse, você ainda citou algumas vitaminas que são importantes analisar as dosagens dela dentro do nosso organismo, porque cada um tem uma alimentação diferente e aí traz mais ou menos desses nutrientes. Mas fala um pouquinho o que seria um tratamento adequado aí dentro desse processo para melhorar a qualidade de vida. Primeiro que a alimentação é o pilar no tratamento da endometriose. Mas podemos agregar como, por exemplo, exercício físico, aquela questão também da exercício pélvico que fala, com um profissional habilitado, ter uma boa noite de sono, também espiritual, né, estar com pessoas que te faz bem, porque o estresse também está muito interligado com o nosso intestino, então tudo que acontece aqui reflete lá embaixo também. Então são hábitos saudáveis que acabam impactando de forma positiva na vida dessa mulher. E trazendo esses alimentos que você disse, né? Exatamente. Trazendo gorduras boas, tendo uma alimentação mais variada. Eu percebo, não sei se é isso que você percebe também dentro do consultório, Mônica, a gente tem muito, uma alimentação muito repetitiva.
né? Você pega os pacientes, eles sempre comem a mesma coisa. Quando a gente pede para eles mandarem fotos pra gente, é até engraçado, parece que é o mesmo prato todo dia, né? Você fala, pô, mas esse prato de novo? Sim, eu até vario o cardápio do paciente. Eu dou ali umas 3 opções de café da manhã, mas eu vejo que eles consomem a mesma coisa todos os dias. É uma dieta muito monótona. E eu sempre explico para eles que no nosso intestino tem várias bactérias. Se a gente come só pão todos os dias, a gente vai alimentar só um tipo de bactéria. Só ovo, a mesma coisa. Então, tentar fazer o rodízio. Não consegue o pão com ovo, mas pelo menos uma fruta. Tentar rotacionar a fruta todos os dias. Verduras, legumes, são de mais fácil acesso, né? Eu gosto de deixar uma orientação para os meus pacientes que eu acho que facilita um pouco. Porque realmente não dá para a gente comprar o mercado inteiro, trazer para dentro de casa. Mas a cada semana você se propor a escolher 3 grupos, 3 tipos alimentares diferentes, 3 tipos de alimentos diferentes. Então, por exemplo, essa semana eu comprei banana, mamão e melão. Na semana que vem, não escolher essas frutas, escolher abacaxi, morango e mirtilo. Sim. Né? Então, dentro da semana, tudo isso, não só para as frutas, mas para os legumes, para as verduras, porque a gente percebe que acaba ficando sempre a mesma coisa. Se Exatamente. mas é o que está mais barato. Realmente, em alguns pontos é importante a gente aproveitar daquilo que está mais barato, porque eles são da época, né? Normalmente são alimentos mais saudáveis mesmo, porque são da época, mas intercalar com alguns outros alimentos que não são os que estão mais baratos, mas que vão trazer esse remédio, né? Eu falo que é um remédio para o nosso dia a dia na nossa alimentação, né? Com certeza. Então, eu acredito que é isso. Endometriose é um assunto que precisa ser muito bem estudado. O seu diagnóstico precisa acontecer através de um profissional que normalmente é o médico, mas a nutricionista está aí na frente também, tanto do diagnóstico quanto do tratamento dessa doença, né, Mônica? E você trouxe esse assunto de forma muito clara e muito gostosa mesmo de ouvir. Obrigada por você ter vindo aqui mais essa vez. Eu adoro. Eu adoro te receber, você é uma querida e, além de tudo, traz essa clareza do conteúdo, que é o mais importante para aquele que está aqui assistindo e nos ouvindo a cada dia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, deixe seu comentário aqui embaixo, fala pra gente qual é o assunto que você quer que a gente traga aqui nos próximos episódios, para que a gente possa cada dia mais nutrir a sua vida com conteúdo e trazendo muito mais qualidade de vida para você. Até mais! Ai, você perdeu o que vai